Esses dias, lembrando de algumas coisas que aconteciam quando eu era criança, eu me lembro de muitas vezes que eu derrubava alguma coisa em casa e ou meus pais ou os meus avós diziam algo do tipo: quebra, não é você que paga. E quantas vezes eu já ouvi do tipo: você só vai dar valor ou quando você perder ou quando você comprar com o seu dinheiro. E eu lembro que naquela época isso não fazia sentido nenhum pra mim. Mas conforme eu fui crescendo, eu percebi que é muito verdade. Com certeza, quando você gasta dinheiro, quando você gasta alguma coisa para adquirir outra, você acaba dando mais valor àquilo, porque você sentiu o preço, seja de tempo, seja de dinheiro, seja de sei lá o quê. E o motivo de eu querer falar isso é porque entender o preço foi o que fez a diferença na minha vida com Deus. Uma das coisas que eu mais ouço, e se você for atrás de conversar com alguns jovens da sua igreja, talvez até alguns adultos, você vai ver que muitos têm um problema enorme com a inconstância. Sabe, a pessoa fala que ela começa a ler a Bíblia, ela começa a orar, começa a jejuar, mas ela não consegue se manter nisso. Com o tempo ela vai parando até que quando ela menos percebe, tudo parou e já era. E cara, eu já vivi isso inúmeras vezes. Mas uma coisa que me ajudou muito a sair desse ciclo de inconstância foi entender o valor que foi pago. Em João 3,16 é o versículo central do Evangelho, que é: Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo simplesmente resume o preço. O Filho, o único Filho do Deus Criador, foi morto, entregue, um sacrifício, para que hoje nós tenhamos vida. Às vezes eu acredito que a gente lê esse versículo como se fosse algum ditado, mas no fundo a gente não entende o preço que foi pago. Você consegue perceber que foi um preço de sangue? Foi um preço de morte? Foi um preço de entrega? A gente não está falando de alguém que simplesmente pagou um valor e que conseguiu recuperar esse valor depois. Às vezes parece que o fato de Jesus ter ressuscitado compensou a ideia da morte dele. Mas cara, isso não compensa. Jesus está vivo, ressuscitou, amém, está à direita do Pai, mas isso não diminui de nenhuma forma a ideia e o fato de ele ter morrido. Alguém que perdeu a vida, alguém que derramou seu próprio sangue para que hoje você pudesse ser livre. Eu lembro que teve uma época que eu comecei a pensar sobre isso e eu acredito que foi o Espírito Santo falando comigo, tentando me ajudar a sair desse ciclo, que eu comecei a pedir para Deus me ajudar a entender e a compreender o preço que foi pago. E eu te desafio a fazer essa oração do tipo: Deus, me ajude a compreender o que foi esse preço. Eu não tô falando que você vai orar e tipo, alguma coisa vai acontecer relacionada à morte para que você entenda o valor da morte. Não, mas que o Espírito de Deus conceda a você, em graça, um entendimento do que foi a crucificação, do que foi a entrega do Filho. E quando você entende isso, muitas coisas na sua vida cristã mudam drasticamente e radicalmente, porque você entende o centro do Evangelho. Então você não vai continuar vivendo uma inconstância, porque você percebe que foi pago um preço muito caro para que você vivesse nessa sua inconstância. E quando você estiver falhando ou começando a falhar, algo dentro de você vai dizer: ei, olha o tamanho do peso que foi carregado por você. Você começa a sentir um senso de responsabilidade muito maior pelas suas atitudes. E aqueles pequenos pecados do tipo, é só uma mentirinha, começam a ganhar um valor muito absurdo do tipo, mano, eu não vou mentir. Por quê? E porque você é fraco? Não, é porque tem um peso muito grande que foi pago para que eu leve tantos pecados de uma maneira tão boba. E sua vida começa a mudar. Quantas vezes eu orava dizendo: Deus, envia pessoas no culto para falar comigo, se manifesta. Cara, a cruz foi a maior manifestação do mundo. Foi a maior manifestação do Criador. Foi o seu filho na cruz.
que outra manifestação você precisa? Então, com esse vídeo, eu quero te desafiar a orar e a pedir para Deus te ajudar a entender o que foi a crucificação. E eu tenho muita certeza de que os seus ciclos de inconstância vão mudar. Você não pode simplesmente carregar sua vida da forma que você quiser, porque você não pertence mais a você, você foi comprado. E eu queria recomendar uma música que eu acho muito legal, que fala sobre isso. É uma música do Alessandro Vilas Boas, que fala que o Cordeiro receba. E eu acho muito legal porque traz a ideia de que somos a recompensa da cruz. E o Cristo precisa receber a recompensa da cruz. Por isso eu vou me dedicar, por isso eu vou me entregar, porque Cristo merece receber a recompensa da cruz.